Eu dei meu número para outra garota quando minha esposa e eu estávamos em um encontro, porque tivemos uma boa conversa e ela queria ser amiga. Minha esposa simplesmente explodiu comigo e me acusou de traição. Todos os requisitos, idades e gêneros: eu, 33 anos, minha esposa, 32 anos, Emma, 20 anos, eu acho. Tempo de relacionamento: casados há 7 anos, 2 filhos e um a caminho. Minha esposa e eu tivemos uma noite de encontro ontem. Tínhamos uma reserva em um restaurante, conseguimos uma babá para as crianças e saímos. O restaurante estava lotado demais e acabamos esperando quase 45 minutos. Enquanto esperávamos, puxei conversa com uma jovem que estava com alguns amigos. Minha esposa acabou voltando para o carro para fazer algumas ligações enquanto eu esperava. A mulher, Emma, e o grupo dela também estavam atrasados, então apenas conversamos sobre isso. Acontece que ela estuda na mesma faculdade em que eu me formei, então falamos sobre isso. Foi só uma conversa agradável. Não pensei muito a respeito. Eu estava apenas sendo simpático. Não tinha absolutamente nenhuma intenção de nada além disso. Eu nunca trairia minha esposa. Nunca. A Emma viu minha esposa, e eu apresentei minha esposa a ela. Minha esposa fez um comentário em tom de brincadeira sobre ela ser meu tipo. Eu ri e admiti que ela era atraente. Minha esposa e eu fazemos esse tipo de coisa o tempo todo. Comentamos quando alguém é atraente, e ela sabe qual é meu tipo, e eu sei o dela. Nunca traímos um ao outro, e isso é só uma brincadeira inofensiva. Minha esposa não teve problema algum comigo conversando com ela enquanto esperávamos. Tivemos um jantar agradável, e eu fui buscar o carro enquanto minha esposa esperava dentro do restaurante. Tivemos que estacionar a alguns quarteirões de distância, então não queria que ela andasse. No caminho até o carro, encontrei a mesma garota do restaurante, disse oi, e conversamos um pouco. Ela comentou que deveríamos tomar um café algum dia, se eu quisesse. Tivemos uma conversa interessante, e achei que seria legal terminá-la em outro momento. E também foi meio lisonjeiro, então não quis dizer não. Dei meu número para ela, e ela me deu o dela. Levei o carro até o restaurante, e minha esposa e eu fomos para casa. No caminho, recebi algumas mensagens dessa garota dizendo: Emma, ei, foi muito bom conversar hoje à noite. Conversa bem mais interessante do que com meus amigos de sempre. Haha, a gente devia mesmo sair juntos em breve. Deixei meu celular no console e estávamos usando para direções, então minha esposa viu a mensagem imediatamente. Ela simplesmente explodiu com isso e não se acalmou de jeito nenhum. A palavra com C, traição, foi jogada na mesa, e ela literalmente começou a chorar. Eu pedi desculpas e prometi que não estava traindo. A questão é que eu não acho que errei em nada. Sinto que não fiz nada de errado. Eu não pedi o número da garota. Eu não mandei mensagem para ela. Fiz algo errado? Comentários relevantes. Comentário 1. Como você se sentiria se fosse jantar com sua esposa, ela puxasse conversa com um universitário bonito e desse o número dela para ele? Essa situação não simplesmente aconteceu. Você escolheu iniciar uma conversa com uma estranha enquanto esperava por uma mesa com sua esposa. Você deu seu número para essa garota, e isso foi tudo sobre seu ego. Ninguém pode saber quais eram as intenções da Emma. Talvez ela estivesse te paquerando, talvez estivesse esperando uma conexão profissional. Mas suas intenções claramente foram sobre o seu próprio ego e demonstram falta de consideração pela sua esposa. Você acha que não fez nada errado porque não pediu o número dela, mas você não deveria ter dado seu número. Também reflete mal em você que, numa noite fora sem seus filhos, seu instinto foi conversar com uma garota aleatória em vez de sua esposa. Você não traiu, mas tem uma séria falta de lealdade. Resposta do autor com Dofotes. Eu ficaria muito surpreso se um universitário bonito estivesse interessado em uma mulher fortemente grávida. Dito isso, sim, eu ficaria meio incomodado. Não foi uma coisa de conexão profissional, o curso dela é completamente diferente do que eu faço. É uma perspectiva interessante a sua. Eu agradeço. Acho que parte disso foi coisa de ego mesmo. Foi bom, e foi legal saber que alguém além da minha esposa estava interessado em mim. Acho que foi basicamente inofensivo. Comentário 2. Sua esposa está grávida, e você está deixando uma universitária gostosa de 20 anos te paquerar. Tenho certeza de que você acha que suas intenções são puras, e tenho a mesma certeza de que as dela não são, e no fundo, provavelmente as suas também não são totalmente nobres. A atenção e o interesse de uma mulher mais jovem devem ser agradáveis. Mas você já teve atenção, então pare com isso e deixe a Emma em paz. É bem fácil entender por que sua esposa, grávida, está magoada. Comentário 3. Você cruzou a linha. Como você não percebe que o que fez foi totalmente inapropriado? Quando ela ofereceu o número dela, a única resposta apropriada seria: foi bom conversar, mas não acho isso apropriado, e continuar andando. Em que universo um homem casado, pai de quase 3 filhos, vai sair com uma universitária, e sua esposa grávida vai achar isso o quê? Isso é quase delirante. Resposta do autor com Dofotes. Você não acha que esse tipo de resposta é rude? Ela estava sendo tão simpática e flertando comigo. Dizer isso seria meio babaca. Não é assim que eu ajo. Eu não ia fazer nada com ela. Já peguei números em outras ocasiões e mantive conversas breves por mensagem com outras mulheres.
Geralmente é algo amigável, e eu nunca ultrapassei limites. Eu não sairia com ela. Atualização 1 mês depois. Sou casado, 33 anos. Estou vendo essa garota, Emma, 20 anos, há 3 semanas. Tem sido um caso bem intenso, e eu realmente gosto dela, mas não vou deixar minha esposa e meus filhos. Basicamente estamos saindo casualmente, conversando bastante, fazendo muito relação incrível, e apenas nos divertindo. Ela sabe que sou comprometido. Primeiro, na sexta-feira à noite, ela me disse que me ama e que nunca sentiu isso por ninguém. E agora as mensagens dela estão cheias de eu te amo e emojis de coração e tudo isso. Não pode funcionar se ela sente isso por mim. Eu só estava procurando algo divertido, seguro e sem riscos. Acho que fica arriscado demais se ela sente isso por mim. Antes que eu seja massacrado pela traição, eu tenho meus motivos, e essa é a primeira e única vez que traí. Minha esposa me acusa de trair há anos, e eu finalmente cheguei ao meu limite. Se vou ser acusado, posso muito bem fazer. Sempre tive essa vontade de aprontar, mas nunca tive oportunidade até agora. Eu realmente acho que tirei isso do sistema, por assim dizer. Honestamente, pensei em divórcio por um breve momento, mas temos uma família com 2,5 filhos, um menino a caminho, então não é uma opção realista. Acho que o casamento é consertável, e quando eu terminar o caso, vou focar em compensá-lo. Minha pergunta agora para o sub é: como posso terminar esse caso? Eu sei que tenho que terminar porque a Emma está ficando apegada demais. Tenho que ter cuidado em como terminar porque ela realmente pode me ferrar contando para minha esposa. Também quero ser sensível aos sentimentos dela porque ela é uma pessoa maravilhosa por quem eu tenho sentimentos. Se eu não fosse casado, quem sabe? Mas eu sou, e isso não pode continuar. Eu sei disso. Só preciso de conselhos sobre como colocar um fim nisso sem arriscar meu casamento. Comentários relevantes. Comentário 1. Apresente ela à sua esposa. Resposta do autor com votos. A Emma sabe que sou casado. A gente só não fala sobre isso. É estranho, tipo um acordo não dito. Eu sei que você está brincando, mas não posso deixar minha esposa descobrir. Esse é o objetivo número 1 agora, fazer isso desaparecer sem que minha esposa saiba de nada. Comentário 2. Você arriscou seu casamento no momento em que começou esse caso. Termine rápido e limpo. Qualquer outra forma só vai bagunçar a situação ainda mais. Se você realmente quisesse que seu casamento funcionasse, não teria chegado ao ponto de que escorregar e cair com o pênis primeiro dentro de uma garota maluca. Resposta do autor com votos. Uma abordagem rápida e limpa pode machucar e irritar a Emma, e nesse ponto ela não teria nada a perder. Eu quero que ela também queira terminar comigo. Se eu terminar de repente, ela vai se sentir rejeitada, e quem sabe o que pode acontecer. Estou tentando ser cuidadoso e evitar retaliações. Comentário 3. Então você não quer machucar a Emma, mas não tem problema algum em machucar sua esposa e seus filhos? Resposta do autor com votos. Não é verdade. Machucar a Emma machucaria minha esposa e meus filhos porque ela pode revelar o caso. Se tiver que escolher entre a Emma e minha família, escolho minha família todas as vezes. Segunda atualização, 1 semana depois. Pensei em postar uma atualização ou não, já que a recepção que tive nesse sub foi fria, no mínimo. Mas eu já postei minha história aqui, então posso muito bem continuar. Sim, estou traindo, então é isso. Entendo que muitas pessoas não apoiam isso, mas apenas saibam que é muito complicado e eu estou tentando dar um fim nisso. Sinto que sou o traidor mais azarado do mundo. Tudo o que podia dar errado deu errado. Basicamente todo o clichê aconteceu comigo. Eu só queria viver um pouco, ter um caso rápido, e voltar para minha esposa e meu casamento. Pedi conselhos há 1 semana mais ou menos. Tentei terminar com a Emma. Disse que minha esposa estava desconfiada e que nós dois merecíamos algo melhor. Disse que ela era uma garota incrível e merecia alguém só para ela. A resposta dela: eu vou esperar por você. Eu te amo mais do que sei ser possível. Não faz nem 1 mês que estamos juntos. Terminei com ela, e ela continuou me mandando mensagens e pedindo para falar comigo. Me encontrei com ela na sexta-feira para uma coisa de encerramento. Sou um idiota cafona. Eu transei com ela no banco de trás do meu Jeep, o que mandou a mensagem errada demais. Disse a ela que não podemos mais fazer isso e não falei com ela na sexta, sábado, domingo, segunda ou terça. Ontem ela implora para falar comigo, então vou à casa dela. Acabamos conversando muito mais do que devíamos, e algumas coisas acontecem. Eu só queria que ela me deixasse em paz. Ela é grudenta, carente e honestamente bem maluca. Não foi isso que eu assinei. Estou morrendo de estresse e drama. Tenho uma esposa grávida e hormonal e 2 filhos pequenos. Não preciso dessa porcaria. E a culpa está começando a pesar. Não sei o que vou fazer. Honestamente, nem quero continuar o caso nesse ponto. Não tenho certeza de qual é meu próximo passo. Só sinto vontade de desabafar agora. Comentário. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, me apaixonei por um cara mais velho que, como você, eu acho, realmente não queria assumir o papel de babaca que ele estava sendo. Também acho que ele meio que gostava do fato de uma garota de 19 anos estar tão afim dele e de estar transando com uma.
Eu também continuei fazendo aproximações patéticas e pedindo encerramento. E como você, ele continuou me enrolando porque não queria ser o tipo de babaca que diz: olha, ok, você é muito jovem, seu corpo é incrível, e isso me excitou. O fato de que na minha idade eu ainda consegui alguém como você. Mas eu não quero você. Nunca quis. Nunca vou querer. Eu amo minha esposa. Eu te usei. Nunca tive intenção alguma de entrar em algum tipo de relacionamento com você. O fato é que, como a maioria das pessoas da sua idade, faltando um certo nível de experiência de vida, você é bem vazia. Há um motivo pelo qual sempre acabamos transando. A alternativa é conversar com você, e eu não suporto isso porque só me faz querer voltar para casa para minha esposa, porque não preciso explicar minhas piadas ou minhas referências espirituosas para ela. Ou o que a palavra espirituoso significa. Então, pelo amor de Deus, cria um pouco de dignidade e vai encontrar um garoto de 20 anos para te fuder sem parar e me deixe em paz. Você foi uma transa, não uma escolha de vida. Eu só cometi o erro de achar que você era intelectualmente maduro o suficiente para reconhecer isso, e eu estava errado, você não é. Isso é encerramento. Escreva isso em um maldito cartão e leia para ela. Acredite ou não, embora ela possa te odiar agora, mais tarde ela vai se sentir grata por não ter acabado desperdiçando meses ou anos com você. Resposta do autor com votos. Estou copiando isso. É ruim dizer, mas eu só estava usando ela. Foi mais do que uma relação, meio que, mas também foi só uma relação. Eu mexi um pouco com a cabeça dela no começo sendo intenso e romântico. Eu precisava da excitação. Não preciso, nem esperava, esse nível de loucura. Você simplesmente foi embora depois que o cara jogou isso em você? Comentadora, sim, e não só isso, ele tinha me enrolado por tanto tempo que eu acabei fazendo aquela rotina totalmente louca de vadia e gritando caralho. Foi tão difícil assim, seu babaca. Adicione isso. Porque no fim das contas, eu só queria muito saber onde eu estava. Em retrospecto, ficou claro bem cedo que ele não me queria de verdade, mas ele não dizia isso. Ele não queria ser o vilão. Eu tive que forçá-lo a me dizer que eu estava perdendo meu tempo. Demorou um pouco mais para eu superar o fato de que não ia conquistá-lo com a força do meu amor e devoção. Nessa idade, você acha que seu valor inerente é algum tipo de garantia de que os outros vão te valorizar tanto quanto você merece. Não é. Mas isso teve menos a ver com ele e mais com aprender que o mundo não é uma comédia romântica. Terceira atualização, uma semana depois. Decidi postar uma atualização nesse tópico, já que fiz algum progresso em encerrar as coisas com a Emma, e algumas pessoas pediram. Li todas as respostas e mensagens da última vez, mas começou a ficar feio, então resolvi dar um tempo. Minhas desculpas por não responder. Também um pedido simples, sem mais mensagens privadas. O contexto é que sou um homem casado que teve um caso de 1 mês do qual me arrependo profundamente. Estou trabalhando para encerrar o caso e cortar contato com a mulher com quem traí minha esposa. Tenho lutado muito para terminar com ela. Tentei várias vezes desde que ficamos juntos, e finalmente terminei as coisas semana passada. Não respondi a nenhuma mensagem dela desde então, e não a vi pessoalmente desde 6 de outubro. Não transamos desde 3 de outubro. Ainda assim, continuo recebendo mensagens dela. Tenho lido bastante e pensado sobre como lidar com um término, e a maioria dos conselhos não é voltada para alguém na minha situação, com um caso. Tentei muitas coisas diferentes para terminar o relacionamento, e cheguei à conclusão de que a Emma é simplesmente louca. Não há outra explicação. Minhas principais preocupações agora são encerrar o caso, acabar com qualquer emoção que eu tenha pela Emma, e garantir que minha esposa nunca descubra. Deixei claro para a Emma que ela não pode falar com minha esposa jamais. Não acho que ela vá falar, já que nunca mencionou isso. Também construí a imagem da minha esposa como alguém que descontaria tudo nela, então acho que ela tem medo disso vir à tona. Ainda assim, isso fica no fundo da minha mente. Se eu pressioná-la demais, ela pode não ligar e contar. Meu problema é que ainda estou recebendo mensagens dela diariamente. É realmente inacreditável a essa altura. Nem ficamos juntos por tanto tempo assim. Algumas mensagens são inofensivas, coisas como "Oi Noah, estava pensando em você" ou "Sinto sua falta". O que é ok, eu acho. É só difícil porque pedi para ela não me mandar mensagens, e ela continua. Ou vou ser pego pela minha esposa ou vou ceder de novo. Meu motivo para postar é que ontem de manhã, domingo, ela me enviou uma foto provocante fingindo que era para outra pessoa. Eram os seios dela com as mãos cobrindo, e a mensagem dizia: "A noite passada foi super divertida, Dani". Meu nome não é Dani. Ou ela enviou para mim por engano, ou foi alguma tentativa estranha de me deixar com ciúmes, o que admito que conseguiu um pouco. Não respondi, porém. Tenho outro post em que alguém dizia que eu gosto da atenção dela. O que, depois de pensar um pouco, tenho que concordar que é verdade. Eu gosto de que ela me queira. De que ela esteja apaixonada por mim, ou sinta que está. Eu adoro saber que, se eu quisesse, poderia ir lá e transar com ela agora mesmo, e ela deixaria. É viciante. E tão errado pra caralho. Eu sei o que é importante. É minha esposa e nossa família. Eu sei disso. E estou tentando esquecer a Emma e o que fizemos. Só estou tendo dificuldade em me desintoxicar da Emma.
e ela está tornando isso muito difícil ao continuar o contato. Neste momento, só estou esperando desabafar um pouco e talvez conversar sobre isso. Meu foco é manter nenhum contato com a Emma. Pensei em oferecer amizade, mas isso é incrivelmente estúpido e tentador, e não acho que seja uma boa ideia. Meu outro objetivo é realmente chegar a um ponto em que eu não me importe mais com ela. Ainda estou viciado nela. Toda vez que me masturbo, penso nela e uso as fotos dela para ajudar. A parte mais difícil é que não há saída sexual para mim agora, e sou uma pessoa de libido muito alta, então é muito tentador simplesmente ir lá e transar com ela. Não sei como esquecê-la. E depois tem o problema de que ela sofre com isso também, aparentemente pior. Não disse a ela que estou pensando nela, mas ela deixa claro que está pensando em mim e me quer. Comentários principais relevantes. Comentário: você não é um homem inteligente. Resposta do autor com votos. Certamente não fui inteligente na forma como lidei com esse caso, com certeza. Estou tentando fazer o certo pela minha família. Cometi alguns erros. Gosto de pensar que estou começando a mudar meus caminhos. Comentário 2. Boa sorte com isso. Tudo o que posso dizer é que, com base no histórico dos seus comentários, parece que você abandonou a ideia de sua esposa ser uma parte sexual da sua vida por um tempo. Coitada. Resposta do autor com votos. Obrigado. Não é que eu tenha abandonado essa ideia, é que não é viável. Minha esposa não tem desejo sexual algum no momento, e sempre tivemos dificuldades com relação durante a gravidez, e algumas preocupações médicas também. Tudo isso combinado está resultando em nenhuma intimidade. Não sou eu rejeitando ela. Quando estivermos liberados, meu objetivo é aumentar isso de volta ao que era antes do caso e de tudo. Quero sim ter uma vida sexual incrível com minha esposa e ser feliz apenas com ela. Informação adicional do autor. Provavelmente ninguém está lendo isso a essa altura, então vou colocar isso em palavras para meu próprio benefício. Eu estraguei tudo. Falei com a Emma de novo. Não sei qual é meu problema nesse ponto. Sei que é errado. Sei o que tenho a perder. Sei que falar com ela só vai causar mais dor para todos nós, mas ainda assim faço isso. Estava lendo as mensagens que ela tinha me enviado enquanto esperava a aula dos meus filhos terminar há cerca de 1 hora, e sorri, e comecei a sentir falta dela. É fofo que ela se importe comigo, louco, mas de certa forma cativante. Então liguei para ela, e conversamos. Não por muito tempo, mas ainda assim tempo demais. Só perguntei como ela estava se sentindo, e colocamos a conversa em dia. Perguntei se ela realmente tinha ficado com outra pessoa, e ela admitiu que não, o que foi um alívio. Ela me perguntou por que eu não estava respondendo, e eu disse que tinha dito que não responderia, mas que estava lendo e que queria falar com ela. Ela me pediu para vê-la amanhã, e eu enrolei, mas provavelmente vou. Não sou forte o suficiente para acabar com isso. Acho que preciso disso. Eu preciso dela. Isso não significa que eu não ame minha esposa ou não me importe com minha esposa ou minha família. É só algo paralelo. Não tira nada deles. Não posso simplesmente ficar celibatário por meses. Nem recebo afeto em casa. É difícil. Amo minha esposa, e entendo por que não está acontecendo entre nós, mas ainda assim é difícil. Então ter a Emma me querendo. Não acho que muita gente diria não. Se isso recomeçar, o que acho que provavelmente vai, vou ser mais cuidadoso. Camisinhas todas as vezes. Vou ser explícito com a Emma que nunca vou deixar minha esposa. Também vou ser mais gentil com a Emma. Eu mexi com o emocional dela também, e vou tentar deixar claro que isso não é algo para sempre. Quarta atualização, 2 semanas depois. Tenho postado com bastante frequência nesse sub sobre essa situação, e queria postar uma última atualização, já que muitas pessoas dedicaram tempo para ler e aconselhar. O que decidi fazer é contrário a 99% dos conselhos que recebi, e ainda tenho alguns arrependimentos, mas sinceramente acredito que essa é a melhor abordagem possível. Sim, é egoísta. Não há outra forma de dizer. Tentei várias vezes encerrar o caso, e repetidamente não fui forte o suficiente. Por volta da última vez que postei, acabei falando com a Emma, após uma semana sem contato, e caímos de volta no caso. Expliquei algumas coisas a ela, e disse que nunca posso deixar minha esposa, e que isso não pode ser a longo prazo. Prometi parar de mexer tanto com ela, e vou me esforçar para estar mais presente para ela. Estamos em nosso relacionamento 2.0 há cerca de 1 semana, e tem sido bom. A relação é ótima, e estamos entrando em uma rotina mais confortável. Estou me esforçando para ser melhor com ela. Tem sido bom. Nos vemos quase todos os dias, e conversamos regularmente. Algumas questões logísticas precisam ser resolvidas, mas acho que estamos em um relacionamento mutuamente benéfico. Não quero que isso dure para sempre, porém, e também vou trabalhar para reparar meu casamento. Estou tentando fazer mais para ajudar minha esposa com as crianças e tirar um pouco da pressão dela. Não foi uma decisão fácil, e nem é algo de que me orgulhe. Eu só sei que não sou forte o suficiente para não trair. É fácil demais, tentador demais, e honestamente, divertido demais. Ainda sei que amo minha esposa e amo nossa família, e não quero um divórcio. Já pensei no que faria se minha esposa descobrisse.
Fiquei obcecado pensando no que aconteceria, e acho que imploraria por uma segunda chance. Eu confessaria e acabaria com isso. Mas há certas razões pelas quais o caso me ajuda agora, razões primitivas, e não acho que minha esposa simplesmente me perdoaria se eu admitisse a traição. Já trouxe isso de forma sutil falando sobre o Arnold, e a opinião da minha esposa sobre ele é extremamente dura. Então não consigo imaginar como ela se sentiria em relação a mim, o próprio marido. Acho que tudo isso é muito complicado. Nunca é tão simples. Sempre achei que alguém nunca deveria trair, deveria ir embora. Mas não é tão fácil. Há tantas complicações. Não é tão simples assim. Obrigado a todos que comentaram com opiniões e conselhos. Agradeço especialmente as mensagens privadas gentis que recebi nas últimas semanas. E também os comentários mais duros. Eu precisava apanhar bastante, e as surras verbais ajudaram a lidar com minha culpa de certa forma. Comentários principais relevantes. Comentário: essa série de posts foi divertida. Você prestou um grande serviço ao Reddit. Faz todos nós nos sentirmos bem ao saber que, não importa o quão baixos e estúpidos cada um de nós possa chegar, sabemos que existe alguém mais baixo e mais estúpido. Obrigado, Noah. Comentário 2. Que diabos há de errado com você? Resposta do autor com votos. Resposta honesta. Não sei. Comentário 3. Seja o que for que você faça, não deixe de nos atualizar novamente mais tarde quando decidir terminar de novo. Pense nisso como um serviço público. Edit, ou quando a Emma engravidar. Resposta do autor com votos. Essa é a última atualização, portanto a última no título. Acho que já postei o suficiente. Acabei com o drama de juntos ou não. Me compromete com o caso pelos próximos meses, pelo menos. E a Emma não vai engravidar. Estamos sendo cuidadosos. Nota do editor: os posts do autor são de 13 anos atrás, e ele não fez novas atualizações desde então. Não se sabe se o caso dele foi exposto à esposa, ou se ele eventualmente cortou completamente o contato com a Emma. Quinta atualização. Nota do editor: foi trazido à minha atenção que essa saga na verdade continuou em várias contas diferentes e em várias plataformas além do Reddit. É difícil manter o formato que venho usando para cobrir o resto disso, então vou apenas colocar o que foi relatado a partir de uma compilação de Hip_Machine. Tenha em mente que ele se refere ao autor como Gnar, que é a abreviação do nome de usuário do autor, o Noah's Ark Rises. Vai dizer capítulo 9, Big Red 79. Em 3 de novembro, o Big Red 79 faz um post suspeitamente parecido com Gnar, perguntando em Ask Women se elas ficariam com um traidor e descreve ter uma esposa grávida e 2 filhos, junto com seu caso em andamento. Ele, como Gnar, culpa os problemas de confiança da esposa pelo caso, reclama que não quer um divórcio, e explica que transou com a amante no carro e em casa. Ele também cita Nebraska como seu estado, como Gnar fez, e depois posta sua idade, que é idêntica à de Gnar. Eventualmente, ele também revela seu nome de usuário no fórum Survive Infidelity como Shatter Noah. Sob essa nova conta, Big Red 79 Noah pergunta em Relationship se pode consertar seu casamento após o caso, e recebe conselhos para confessar à esposa. Ele confessa manter um diário do caso e fala sobre o que quer dizer à esposa. O Reddit diz a Noah que duvida que ele mude, considerando seu histórico, ao que Noah responde: meu histórico é um caso. Não traí minha esposa frequentemente ou regularmente. Vou confessar, encerrar o caso e implorar a minha esposa. Espero que ela considere me aceitar de volta. E continuarei sendo um bom pai. Noah também admite que, se a esposa não soubesse do caso, ele continuaria, porque não é forte o suficiente. Ele faz seu último comentário nesse tópico em 14 de novembro, direcionando usuários interessados em sua história a seguirem seu perfil, Shatter Noah, nos fóruns Survive Infidelity. Capítulo 10, A Confissão. Em 20 de novembro, nos fóruns Survive Infidelity, Shatter Noah escreve sobre contar à esposa que quer que ela o ajude a mandar a Emma embora no dia 16. A esposa responde aparentemente dizendo eu não me importo e chorando. Ele reclama que a resposta dela foi desanimadora e dolorosa para ele. Isso faz Noah ligar para Emma no dia seguinte, dizendo que contou à esposa e que o caso acabou. Quando perguntado se acabou para sempre, Noah responde, não sei. A esposa então para de falar com ele por 4 dias, e admite que não quer decidir o que fazer ainda, mas que quer falar com a Emma para confirmar a história dele. Noah hesita porque a Emma pode ser volátil e ele não tem certeza do que ela vai dizer. Noah continua dizendo que a esposa concordou em ir à terapia de casal com ele. Após ser repreendido por outros membros do fórum por não ter cortado o contato de forma mais limpa com a Emma, Noah reclama, eu não ignorei tudo o que foi postado sobre nenhum contato. O que acabou acontecendo é que eu não estava recebendo nada da minha esposa. Ela não estava falando comigo, não me dando nenhuma ideia de onde estamos ou como ela se sente. Se minha esposa me dissesse que quer se reconciliar e trabalhar no nosso casamento, eu teria enviado uma mensagem breve e limpa de nenhum contato. Talvez tenha sido egoísta, mas eu não queria ser cruel com a outra mulher, a Emma. Especialmente se em um mês minha esposa me expulsar e pedir o divórcio. Então onde eu fico? Não tenho clareza nenhuma sobre onde estamos agora, para onde vamos, e é muito difícil tomar decisões sem isso. Preciso de ajuda para encerrar o caso. Não consigo fazer isso sozinho. Eu sei disso.
Não sou forte o suficiente. Se eu pudesse encerrar o caso sozinho, sem a ajuda ou incentivo da minha esposa, eu já teria feito. Então eu queria que ela estivesse mais envolvida e ativa nisso. Dizendo claramente o que ela precisa e pedindo coisas para mim. Capítulo 11. Eu não sei o que há de errado comigo. Da última vez que vimos Noah, em 20 de novembro, ele postava nos fóruns Survive Infidelity sobre confessar o caso com a Emma, 20, a esposa, 32, e não receber a resposta emocional esperada. Usuários o repreenderam por pensar apenas em si mesmo, e no dia 21 ele se defende com as mesmas desculpas de sempre, dizendo que confessou porque a Emma o assustava por estar apegada demais, culpa a esposa pelo caso, e confessa que não sabe o que há de errado com ele. Ele escreve a outro traidor que o repreendeu por egoísmo aparente: eu honestamente desejo sentir a vergonha que você sente pelas suas ações. Eu quero estar lá. Eu queria ter o impulso de fazer o que fosse necessário para consertar isso, mas não tenho. Não sei porquê. Eu tomei uma decisão. Quero ficar com minha BW, esposa traída, mas, se ela não me quiser, o que concordo que é a escolha dela, então quero ficar com alguém que me queira. Em 29 de novembro, Noah inicia outro tópico no Survive Infidelity, desta vez reclamando que a esposa não olha para ele, não fala com ele, e age como se ele não existisse. Ele diz que a esposa o ignorou por 5 dias e que ele começava a duvidar se tinha forças para aguentar isso. Ele então fala com nostalgia do caso: eu estava infeliz antes, mas pelo menos eu tinha o. Agora não tenho ninguém, e tenho uma esposa que age como se eu estivesse morto. Não estou tentando ganhar simpatia, mas é muito difícil. Enquanto outros usuários dizem para ele ser paciente com a esposa chocada e se manter firme em não contatar a Emma, ele repete sua decepção com a resposta apática da esposa, e, quando perguntado se tinha se livrado da pornografia, GIFs, fotos da Emma, responde: não. Ainda não. A BW não tem estado nisso desde o dia D, e se começarmos a caminhar para a reconciliação, então eu me livro disso. Mas agora ninguém sabe onde estamos, para onde vamos. Ele então afirma que não estava realmente sentindo falta da Emma, mas da interação humana, do carinho, que tinha com a Emma e que afirma querer ter com a esposa. Outro usuário incentiva a contar à esposa sobre o fórum Survive Infidelity para que ela tenha apoio emocional, e Noah expressa grande relutância com a ideia: se ela postar e os conselhos forem negativos, vou me arrepender. Então não sei. Vai soar incrivelmente egoísta, mas eu também preciso me proteger. Minha esposa está se alimentando e parece estar bem, mas vou checar e garantir que ela esteja se cuidando. Ela geralmente é muito responsável, então imagino que esteja tudo bem. No dia seguinte, no mesmo tópico, Noah atualiza o fórum sobre uma conversa que teve com a esposa após deixar as crianças na casa dos avós. Ele escreve: ela começou comigo no carro, e não foi exatamente raiva, mas mais um choque. Ela me perguntou de novo por quê, e conversamos um pouco mais no caminho para casa, e eu deixei ela dizer o que queria. Ela se abriu muito comigo e me disse como nunca quis que isso acontecesse e como estava magoada por eu fazer isso com ela. Que ela se sentia traída e quebrada, e que me ver a fazia se sentir péssima. A BW não estava dizendo nada porque não queria criar uma cena na frente das crianças e porque ainda não estava pronta. Então foi errado da minha parte ser impaciente com ela. Ela eventualmente diz a Noah que não quer o divórcio e que gostaria de trabalhar no casamento, e juntos eles redigiram e enviaram a seguinte carta de nenhum contato para Emma: nosso caso foi um erro e nunca deveria ter acontecido. Foi cruel e doloroso para minha esposa e meus filhos. Eu me arrependo de cada segundo do nosso caso. Estou comprometido a fazer tudo o que for necessário para consertar meu casamento e ser o homem que minha esposa e meus filhos merecem. Siga com sua vida e me deixe em paz. Não entre em contato comigo nunca mais. Noah também comemora dizendo que criou uma linha do tempo de recuperação para eles, mas diz que a esposa não estava interessada em vê-la ainda. No geral, porém, ele relata feliz que está começando a fazer mais coisas para fazê-la feliz, e que eles estão finalmente se reconectando, a ponto de a esposa deixá-lo beijá-la. Ele então se desculpa pelo tom autopiedoso de seus posts anteriores. Usuários então o pressionam sobre qual é o plano de jogo dele para evitar outro caso, e ele responde com hesitação que sempre foi codependente da esposa, e questiona como poderia se tornar uma pessoa menos propensa a trair no futuro. Em 1º de dezembro, no mesmo tópico, Noah quase ri de quão meloso havia sido com a Emma, escrevendo: e pensar que cheguei tão perto de entrar em contato com a U de novo. É patético, na verdade. Quão fudido é isso? Capítulo 12. Meu marido infantil não conseguiu manter o pênis dentro da calça. Em 2 de dezembro, a esposa de Noah cria sua própria conta no Survive Infidelity. Devido à natureza sensível desse drama, optei por não compartilhar o nome de usuário dela nem linkar diretamente seus posts. Por enquanto, vou chamá-la de Laura, não é o nome real dela. Nota do autor: não quero compartilhar o nome de usuário dela porque ela ainda é usuária ativa do Survive Infidelity e expressou desejo de privacidade, embora isso já tenha sido comprometido, como você verá. Os primeiros posts de Laura são bem curtos, apenas comentando sua incredulidade com a situação e seu ódio pelas ações de Noah. Aqui ela revela que cresceu em um lar onde o pai era um traidor, e lamenta sua vida ter sido mudada para sempre viver sob uma nuvem constante de suspeita porque seu marido infantil não conseguiu manter o pênis dentro da calça. No entanto, aparentemente da noite para o dia, Laura se torna uma usuária extremamente ativa do Survive Infidelity, comentando em 9 tópicos em 2 dias.
Em 3 de dezembro, ela comenta em um tópico para esposas traídas grávidas, furiosa porque Noah a traiu quando ela mais precisava dele e lamentando que ele aparentemente não se importava há meses enquanto estava obcecado pela pequena amante. Ela desabafa que odeia Noah por arruinar essa gravidez para ela e transformá-la em um pesadelo. Ainda assim, Laura promete a outros usuários que tentará permanecer calma para evitar um aborto espontâneo. Em um tópico posterior perguntando se cônjuges traídos gostariam de saber os detalhes do caso de seus parceiros, Laura confessa que, embora a curiosidade a tente a aceitar a oferta de Noah de ler o diário do caso, ela prefere não saber todos os detalhes, pois isso pode ser demais, considerando que ver apenas algumas mensagens a fez querer matá-lo. No mesmo dia, ela cria seu próprio tópico dizendo que gostaria de falar com a Emma e dar um sermão nela por transar com um homem casado e mostrar quantas pessoas ela machucou ao ajudar Noah a manter o caso. Outros usuários tentam acalmá-la, e Laura concorda com a avaliação deles de que Emma é uma bunny boiler. Ela professa o desejo de destruir essa garota, e chora dizendo que, além de a Emma ser muito atraente, aparentemente tinha feito uma relação incrível com Noah. Laura também começa a dar conselhos a outros cônjuges traídos, incentivando-os a ir embora porque merecem algo melhor. Em 4 de dezembro, Laura pergunta a outros cônjuges como eles superaram o fato de seus parceiros terem feito relação com outra pessoa tantas vezes. Ela descreve os detalhes do caso de Noah, duração, onde ele transou com a Emma, número de vezes, etc. E diz que Noah afirma que ficou temporariamente viciado em relação após anos de relação pouco frequente. Laura diz a outro usuário que gostaria de simplesmente ir embora, mas afirma que quer ao menos tentar fazer dar certo por causa dos filhos. Ela suspira, eu só não quero acreditar que essa é a minha vida. Em 7 de dezembro, Laura entra em outro tópico de uma esposa traída em choque com o quão diferentes os Noahs parecem dos dela, argumentando que nunca negou relação a ele, que ele sempre foi flertador, razão pela qual ela o acusava de trair, e observando tristemente que todas as histórias de traidores no Surviving Infidelity parecem ter a mesma reviravolta enganosa. Mais tarde naquela noite, Noah aparentemente tenta mandar mensagens de amor para Laura, implorando por resposta e eventualmente comparando-a a Emma, dizendo que ela costumava responder todas as mensagens dele. Isso deixa Laura furiosa, e ela manda ele se fuder, argumenta que a Emma nunca deveria ter sido envolvida no casamento deles, e novamente observa que a carência de Noah é comparável à de uma criança. Ela escreve sobre o incidente no Surviving Infidelity mais tarde naquele dia, ainda incrédula de que Noah pudesse ser tão idiota e que ainda aparentemente não acreditasse que compará-las fosse desrespeitoso. Ela observa sabiamente, ele quer alguém como a Hulk que diga que ele é perfeito quando está fodendo tudo. Capítulo 13, ela é tão fodidamente cruel. No dia seguinte à comparação de Noah entre Emma e Laura, Noah faz seu último post até hoje no survivingfidelity.com, reclamando que Laura não lhe dá mais respostas emocionais, ignorando suas mensagens, e sendo simplesmente fodidamente cruel. Ele se derrete sobre como a terapia de casal foi ótima, e então volta a reclamar que precisa agradar Laura porque ela alegou que o terapeuta estava flertando com Noah. Ele até diz, estou tentando consertar com ela e ela simplesmente não reconhece meu esforço. Eu ia a Indianápolis para um jogo de futebol na semana passada, mas cancelei pela BW. Voltando à mentalidade negativa original sobre a reconciliação. Noah questiona como ele deveria se reconciliar com alguém que não está tentando nos curar e cujos posts são apenas reclamações sobre ele ou a ou. Laura aparentemente também parou de beijar Noah, ignorou seus "eu te amo" e parou de usar a aliança. Enquanto outros questionam o que Noah espera da esposa, ele retruca, não estou exagerando quando digo que ela ou não fala comigo ou faz comentários sarcásticos. Só isso. Achei que estava ruim antes, mas é devastador viver com alguém que te odeia. Tomei toda a iniciativa. Fui egoísta com meu caso, mas estou tentando tanto mudar agora. Ele até faz referência ao incidente em que comparou Laura a Emma, exceto que deixa esse detalhe de fora, ela pega até coisas simples que eu digo e distorce. Eu disse que queria que ela falasse mais comigo e isso é um insulto. Capítulo 14, Consequências. Na quinta-feira passada, 13 de dezembro, Noah fez seu post mais recente e provavelmente o último em Relationships usando sua conta o BigRed79. Desde então foi apagado, mas capturei a tela logo após ele postar. Nele, ele faz seu típico post do Surviving Infidelity reclamando do tratamento da esposa após o caso, mas acrescenta que não consigo me fazer chegar a um ponto de estar superado da outra mulher. Obviamente não contei isso à minha esposa, mas penso nela todos os dias. Sinto falta de ouvi-la. Sinto falta do cheiro dela, sinto falta de beijá-la, sinto falta de transar com ela. Sinto tanta falta dela. Ele novamente culpa a esposa por sua mente errante e pede conselhos ao Reddit sobre como lidar com esses pensamentos. Muitos usuários respondem com os mesmos conselhos dos membros do Surviving Infidelity, incentivando Noah a aguentar firme e enfatizando que ele precisa parar de acompanhar a Emma. Horrorizado com a ideia, Noah declara de forma fatal, minha esposa não sabe que eu acompanho a Emma. Oh Deus, isso não cairia nada bem. Então o tópico explode. Primeiro, o Woman submite o tópico mais recente de Noah para sobre de trama em um post de resumo conciso e obtém 126 votos líquidos positivos. Ao contrário da crença popular, a composição das respostas de Noah não parece mudar muito após esse post, e as contagens de votos também não se alteram muito.
No entanto, no dia seguinte, o comentário de Upbakumbud torna-se o foco de um post muito popular no R-Pestov, com mais de 1.108 votos líquidos positivos, e o tópico recebe uma enxurrada de 486 novos comentários, de acordo com Meu Reis. Pouco depois, o post de Noah é removido, e seus posts em ambas as contas recebem muitos dovotes. Também notei um aumento perceptível de upvotes no meu último post no R-Subreddit sobre Noah, assim como vários novos comentários. O restante dos comentários dele são repetições das mesmas desculpas de sempre sobre por que ele traiu, por que não consegue ser fiel agora, e por que não é um pai horrível. Quanto aos outros comentários, digamos apenas que não foram muito gentis. Aviso, eu respondi a um cara, mas não era o Noah. Em 14 de dezembro, no mesmo dia em que o post de Noah recebe um grande fluxo de novos acessos, o usuário do Survive Infidelity Probably Ice Cream postou um link para meu post no subreddit no tópico de Noah de 29 de novembro, confundindo vários membros e fazendo o moderador apagar o post dele. No entanto, o gato saiu do saco, e no domingo, Laura fez um post no Survive Infidelity sobre vários usuários terem me enviado mensagens com links para a conta posts do Noah no Reddit, uma experiência humilhante para ela, porque não só tantas pessoas agora sabiam sobre seu casamento, como Noah havia sido repetidamente instruído a parar com o caso, mas em vez disso se gabou de transar com a Emma. Ela comenta que, para ela, Noah tentou apresentar a traição como um acidente provocado pela persistência maluca da Emma, mas agora, depois de ver os posts dele no Reddit, Laura percebe que ele pensou nisso desde o início e escolheu egoisticamente trair de qualquer forma. Laura continua dizendo que a atitude dele nos posts era doentia, e que agora ela se sentia como se estivesse morrendo. Ela escreve que tentou expulsá-lo de casa no sábado de manhã, mas que ele implorou por outra chance, e ela cedeu naquele momento. No entanto, no domingo, ela escreve que percebeu que ele não merecia uma segunda chance porque não só sabia o que estava fazendo, como também ainda seguia a Emma no Twitter. Outros usuários do Survive Infidelity fazem o possível para confortar Laura, e às 17 horas ela escreve que finalmente vai expulsá-lo de vez, chamando Noah de perdedor patético e Emma de um tipo especial de vadia. Ela então se desculpa timidamente pelo linguajar ácido. Epílogo. O usuário do Survive Infidelity Probably Ice Cream, que postou o link para meu post no subreddit em um dos tópicos do Noah, criou uma conta descartável no Reddit, o Retina Complex, e me enviou uma mensagem privada na noite passada, detalhando uma PM que Noah havia enviado a ele no fórum Survive Infidelity em resposta ao seu post. Noah escreve: eu não te conheço. Nunca interagi com você. Não temos nada em comum, e eu estava tentando salvar meu casamento. Cometi erros, como qualquer cônjuge infiel, mas estava tentando mudar. O que eu disse no Reddit, sob uma conta antiga, foi durante meu caso, quando minha mente não estava certa. Foi um erro. Não me orgulho da minha decisão de trair, e tenho tentado muito seguir em frente. Mas, graças a você, minha esposa viu esses posts. Não sei se você enviou um link desses tópicos para ela, ou se apenas postou o tópico aqui e outra pessoa enviou, mas ela sabe. E eu não estou mais em nossa casa, e nossas chances de reconciliação são quase nenhuma. Então, vá se fuder, cara. Você não tinha direito de interferir e trazer informações de outro site para cá. É invasivo pra caralho e errado. Temos uma família juntos, e ela está destruída agora, e você é pelo menos parcialmente responsável por isso. Por linkar justamente o post que me coloca na pior luz possível. Tenho tentado fazer aquele tópico ser apagado no Reddit por Noah Vale. Por quê? O que você ganhou com essa exposição? E assim termina a história desse traidor. Obrigado, caros leitores, por acompanharem essa saga inesperadamente longa, e um agradecimento especial àqueles que me avisaram periodicamente sobre os novos posts de Noah. Vocês ajudam a tornar o subreddit ótimo. Obrigado.